Túlio Rodrigues. Lá na bio dele, ele se diz jornalista, poeta e contador de histórias sobre o Flamengo. Claramente flamenguista, assim, não tem problema nenhum jornalista dizer o seu time, tá? O João tá aqui com a gente, é jornalista, sério, faz um trabalho muito legal. Quando tem que falar de Vasco, fala de Vasco muito bem. Quando tem que falar dos outros times, fala também. E não esconde o seu amor pelo Vasco. E não tem problema nenhum o Túlio, por exemplo, dizer que é Flamengo. O problema é o Túlio querer cagar a regra para cima do Vasco, como se ele estivesse muito preocupado com o futebol brasileiro. E aí foi aí que a gente entrou para debater com ele sobre um assunto que eu acho que é muito explicativo. Esse meu diálogo com ele pelo Twitter da Mídia Vascaína é muito explicativo sobre como o Flamengo e os flamenguistas enxergam o futebol brasileiro e como eles acham que os outros times têm que enxergar o futebol brasileiro. E até trazendo aqui, o Carlos Alberto colocou no nosso chat aqui, o jogo no Maracanã depois, torcida única. Bom, a diretoria do Flamengo já disse que não terá torcida única. Eu ainda não vi a diretoria do Flamengo falar isso, mas o Carlos Alberto está trazendo isso aqui. E caso tenha falado, é mais uma postura que fala diretamente sobre o que eu vou falar o que eu vou trazer nesse diálogo que eu tive com o Túlio. Se a diretoria do Flamengo disse que não vai ter torcida única, o problema é da diretoria do Flamengo. Eu não tenho nada a ver com isso e o Vasco também não. Não vai ter torcida única na volta no Maracanã. Beleza, se tiver que ter em São Januário, vai ter, porque não são eles que mandam em São Januário. Então, não é porque eles acham que não pode ter torcida única que não vai ter. Ou eles querem mandar também no poder público, né? No BEP, que o BEP querem garantir a segurança agora, a torcida do Flamengo. Só falta isso. E que tem esse ponto fundamental, porque assim, o que parte da imprensa, e principalmente motivados também pelos influenciadores flamenguistas estão querendo pintar, é de que o Vasco está lutando por um jogo com torcida única em São Januário. E não é isso. O Vasco está lutando para ter um jogo, um clássico entre Vasco e Flamengo, com o mando do Vasco, dentro da sua casa. Porque casa, entre os dois, só um tem, que é o Vasco. Então, o Vasco está querendo jogar em São Januário, exercer o seu mando de campo em São Januário, para jogar na sua casa. Quem está dizendo que não pode ter duas torcidas no estádio é o BEP. O BEP, que já fez outros jogos entre Vasco e Flamengo em São Januário com duas torcidas, em 2016, em 2017, em 2005, enfim. Fez jogos do Vasco contra o Flamengo em São Januário com torcida, hoje diz que não garante a segurança. Aí é uma questão de segurança pública, que eu já falei sobre, acho um absurdo, mas uma vez que o poder público está sinalizando dessa forma, o Vasco pode debater, o Vasco e o Flamengo podem se unir para tentar defender um jogo com duas torcidas? Podem, mas daí quem vai dizer que se pode ou não é a polícia, não é o Vasco que está querendo um jogo com torcida única. Isso precisa ficar claro. Mas partindo aqui para esse diálogo, vocês podem ver aí que o Túlio Rodrigues, que é o jornalista flamenguista que eu citei, ele fez um tweet compartilhando a informação que um outro jornalista, Léo José, que é setorista do Flamengo, colocou, dizendo que o Pedrinho tenta Vasco e Flamengo pelo Brasileirão em São Januário com torcida única. O Léo José já está sendo infeliz e antiético no título dele, né? Porque o Vasco não está lutando, o Pedrinho não está tentando um Vasco e Flamengo com torcida única, como ele colocou no título dele. Ele, como jornalista, devia ser mais responsável com as palavras que ele usa. O Pedrinho está tentando um Vasco e Flamengo pelo Brasileirão em São Januário. Se ele quer falar de torcida única, ele tem que ser justo e colocar quem está direcionando o jogo para uma torcida única, se for em São Januário, é o BEP, não o Pedrinho. O que o Pedrinho falou é que não se opõe caso tenha que ser torcida única. Então já começa por aí. E aí logo depois o Túlio, que também é flamenguista, coloca: o Pedrinho, além de péssimo presidente do Vasco, é péssimo dirigente para o futebol brasileiro. E aqui já vai uma crítica, tá? O Túlio fala que o Pedrinho é um péssimo presidente do Vasco. O Túlio é Vasco ou é Flamengo? Porque assim, ele está querendo opinar no Vasco, sendo torcedor do Flamengo e cravando que o Pedrinho é um péssimo presidente do Vasco. O Pedrinho pode ser um péssimo presidente do Vasco, até para alguns vascaínos que podem achar isso, né? Como para outros pode não ser, mas ele fazer esse juízo de valor sem viver o Vasco, sem saber do que está falando, é só para jogar para a galera. E aí ele vem dizer que é um péssimo dirigente para o futebol brasileiro. Na opinião do Túlio, o que o Pedrinho tinha que fazer pelo futebol brasileiro? O Pedrinho tem que se preocupar com o futebol brasileiro? Por que a diretoria do Flamengo não se preocupa com o futebol brasileiro? Por que a diretoria do Flamengo quase acabou com os times pequenos do Rio de Janeiro quando foi buscar os direitos de transmissão individual, quando na pandemia forçava
algumas situações contra os times pequenos, enfim. Nessa declaração, ele admite claramente que não há condições seguras do seu estádio receber torcida visitante. Aonde que o Pedrinho garantiu que não tem segurança de receber as torcidas visitantes de São Januário se o Vasco joga contra o Botafogo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras? Palmeiras eu não vou citar porque é torcida amiga, mas tá, contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Inter, enfim, contra todos os times do futebol brasileiro de torcidas grandes. O Santos, a torcida do Santos é rival da do Vasco. Uma das piores confusões que já teve em São Januário foi contra o Santos em 94, né, que a torcida do Santos foi parar até dentro da piscina de São Januário porque houve invasão. Enfim, não estou legitimando isso ou achando lindo, mas aconteceu. E a torcida do Santos esteve em São Januário agora nesse domingo, com a volta da Força Jovem ao estádio, não teve nenhum problema no estádio. Então, assim, o Túlio está sendo, mais uma vez, mentiroso, assim como o Léo José foi no título. Você consegue abrir, Caio, esse tweet do Léo José só para ver a fala completa do Pedrinho, ou não dá para abrir? Dá, peraí. Só para eu ver, porque eu confesso que eu não vi. Tá, o pessoal também dá uma olhada, né? O ofício, aí ele bota aspas do Pedrinho, né? A gente está levando em consideração de que o Pedrinho realmente disse isso, tá? Só para que fique claro também. Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única... Condicionante, tá? Ser com torcida única. Porque em São Januário é 95, os outros 5 ficam para questões de segurança. Se tiver que ser. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar e lutar para que o Vasco e o Flamengo seja em São Januário. Então, assim, ele colocou as aspas, só que no título dele ele induz o torcedor, e a gente sabe que hoje em dia o torcedor lê a primeira parte e depois faz o que quer, e assim foi feito pelo Túlio, por exemplo. E aí a gente respondeu o Túlio, né? Que disse que o Vasco, oficializando essa situação, está desrespeitando o regulamento com a concordância dos órgãos competentes. Túlio, o regulamento está sendo desrespeitado quando o Vasco perde o seu mando de campo, num campeonato que tem que mandar o jogo na sua casa e depois se jogar fora de casa. No caso de fazer os 2 jogos no Maracanã, o Flamengo está jogando 2 vezes em casa, né? Mas assim, o que a gente escolheu traçar de caminho de debate com o Túlio foi uma outra situação que eu vou trazer aqui para vocês, que foi a seguinte. Não sei nem se ele ocultou a nossa resposta, porque eu não estou achando mais aqui, mas não tem problema, eu acho que dá para achar pelo... vai no seu perfil, que aí já acha. Aqui. Eu comentei, na verdade. Eu coloquei, para o flamenguista, todos os clubes têm que pensar no bem do futebol brasileiro, menos o Flamengo. Suspeitem sempre que se depararem com rubro-negros da imprensa ou não, pregando o bem comum. Geralmente é fantasia. E aí ele se doeu. Ele veio responder e respondeu. Se você acha legal diminuir o clássico, a cultura do futebol carioca, ok. Abraços. E aí eu retruquei, né? A gente não achava legal ter que entrar na justiça para mandar o jogo no Maracanã. A cultura do futebol carioca ficava onde nas vezes em que seu clube tentou nos impedir de jogar lá. É respeitar a cultura do futebol carioca, ter nos corredores internos adesivado de Flamengo e Fluminense como se fosse um estádio ligado apenas aos 2? Qual o limite de uma concessão de um bem público? Existe essa discussão na imprensa rubro-negra? Se você é a favor da cultura do futebol carioca, acredito que defenda que o Vasco jogue no Maracanã quando bem quiser e ainda mantenha a sua torcida do lado direito, uma vez que conquistou esse privilégio por ser o primeiro campeão do estádio. Viva a cultura do futebol carioca, mas nem tanto. E aí ele já veio se contradizer na própria resposta que ele trouxe, né? Primeiro ele fala sobre respeitar a cultura do futebol carioca, e na segunda oportunidade que ele tem para nos responder, ele responde: meu clube tem um contrato com o Maracanã, assim como o Botafogo tem no Engenhão. E ele está mentindo mais uma vez. Ninguém pode chegar e sair querendo jogar no estádio dos outros quando quer. E mais uma vez ele, não vou dizer que mente, né, mas ele demonstra que desconhece o próprio contrato que ele se gaba do Flamengo ter assinado com o Maracanã. E aí eu respondo mais uma vez. Partir do pressuposto que você, como jornalista, estava bem informado, mas pelo visto não está. Não, o contrato do seu clube com o Maracanã não é igual ao do Botafogo com o Engenhão. A começar pelo governo, né? O Maracanã é do governo e o Engenhão é da prefeitura. Mas, enfim. E coloquei, sim, o Vasco pode chegar e sair querendo jogar no Maracanã a hora que bem quiser. Não à toa, todas as vezes que o Vasco entrou na justiça, ganhou e jogou. Existe uma cláusula, inclusive no novo contrato que seu clube assinou, que garante direito ao Vasco e a qualquer outro clube do Rio de Janeiro, o João falou sobre isso aqui, a jogar no Maracanã sempre que quiser, desde que não haja jogos de Flamengo ou Fluminense na mesma data.
o que já raramente acontece no Rio por determinação do BEP. Nesses casos, o seu clube é obrigado sim a ceder o estádio mediante o valor normal do aluguel. Caso queira ler mais sobre, tem nessa matéria do GE, e coloquei a matéria do GE aqui para ele clicar e ver, e coloquei o print também da matéria do contrato que historicamente não tem direito de sobre o contrato para não deixar outro clube do Rio jogar no Maracanã, e que nas situações em que o estádio não estiver sendo usado para jogos do Flamengo e do Fluminense, qualquer outro clube do Rio de Janeiro pode usar o Maracanã, que é um bem público. Então, isso está no novo contrato que o Flamengo assinou, e ele é obrigado a ceder sim quando o Vasco quiser. Então, se o Vasco quisesse jogar contra o Santos agora no Maracanã, que não teve jogo no Maracanã no mesmo dia, o Vasco ia entrar na justiça e ia jogar. E o Túlio ia ter que assistir na televisão o Vasco jogando no Maracanã, como ele já teve que ver outras vezes depois que o Vasco entrou na justiça. Então, é mais uma informação fantasiosa que ele quer plantar e fazer de mais uma mentira repetida várias vezes e tornar uma verdade. Por fim, eu coloquei, dito isso, me parece no mínimo curioso um defensor ferrenho da cultura do futebol carioca estar procurando se amparar nas concessões do governo do estado sobre um bem construído para o povo do Rio de Janeiro para cagar a tal regra de não pode chegar querendo jogar. Teu ponto, assim como do teu clube, nunca é sobre o bem comum, mas sempre, sim, sobre aquilo que lhes favorece. E aqui no final nem fui eu que coloquei, deve ter sido Desito. Gente, cadê o poeta Túlio? Ele não voltou para responder. Então, assim, só para fechar esse assunto e a gente liberar vocês também, é muito engraçado a gente ver... Engraçado não, mas muito curioso a gente ver jornalista e torcedor do Flamengo querendo cagar regra de cultura do futebol carioca, de que o Maracanã precisa ser a casa do futebol carioca, de que o clássico entre Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, tem que ser no Maracanã, porque isso valoriza a cultura do futebol do Rio. E, ao mesmo tempo, o Flamengo está vendendo naming rights do Maracanã. A cultura do futebol carioca fica onde nisso? Ao mesmo tempo que eles querem falar isso agora, quando o Vasco quer jogar no Maracanã, eles dizem que o Vasco não pode jogar, desrespeitando o próprio contrato que eles assinaram, que obriga que o Flamengo e o Fluminense cedam o estádio para qualquer clube do Rio que queira jogar lá. Mas aí, nessas horas, não tem cultura do futebol, né? O Vasco é o primeiro campeão da história do Maracanã, e por isso adquiriu o direito de escolher o lado da sua torcida, e escolheu que a torcida do Vasco ficasse ao lado direito das cabines. Hoje em dia isso não é respeitado por conta de contrato. Cadê a cultura do futebol carioca nessas horas? Então, assim, quando a gente vê esse tipo de matéria, ou tipo de comentário de torcedor ou influenciador do Flamengo defendendo a cultura do futebol do Rio de Janeiro para jogar no Maracanã, não se enganem. Eles só defendem quando é para favorecer eles. Porque quando não é, a gente sabe muito bem qual é a postura que eles assumem. Então, assim, o Vasco está no direito, sim, de mandar o seu jogo em São Januário. O Vasco, como já fez outras vezes, queria mandar o jogo com as duas torcidas no estádio, respeitando o regulamento da competição de 90%, 10%. Mas o regulamento da competição provavelmente fala também sobre segurança, sobre seguir as normas da segurança do estado, da cidade, enfim. E o Vasco está fazendo nada mais, nada menos do que buscar exercer o seu direito de mandar um jogo dentro da sua casa, que devia ser algo usual, né? Algo sem mais problemas e que não gerasse tanta repercussão negativa de uma imprensa que gosta tanto de defender um lado só. Então, se eles fazem isso do lado de lá, a gente faz do lado de cá, defendendo o nosso clube, porque se o Vasco tem esse direito, ele pode exercê-lo. Porque hoje, quando o Vasco vai jogar no Maracanã, não dá para a gente falar que é mais um campo neutro, né? Infelizmente, porque o que foi feito do Maracanã e o que tem sido feito do Maracanã precisava ser melhor esclarecido e melhor defendido, já que todo mundo tá junto nessa causa de defender a cultura do futebol carioca. Vamos mexer direitinho nessa história do Maracanã e fazer algo mais justo e algo mais condizente com essa cultura do futebol do Rio de Janeiro, tão valorizada e de tão apreço pelo próprio Flamengo. Mas é isso que eu tenho a dizer.